Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje a discussão é o mar do pré-sal, com a presença da Lúcia Campos, professora de Biologia da UFRJ. Também temos aqui a Marisa Carneiro, que é da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, o Cristiano Sombra, que é coordenador do ProSal da Petrobras, e o professor David Zi, de Oceanografia da UERJ. Bem, curiosidade a gente sempre vai ter. E o Sombra, apesar do nome, desculpe a brincadeira, está dando luz aqui aos mistérios, né, do fundo do mar. Sombra, sempre resta aquela curiosidade. Você falou em lâminas e tal, mas como é que é você ter um tubo comandado por um barco que fica ali flutuando, possivelmente balançando? Como é que ele vai fixar, né, um duto lá no fundo, perfurar? E aí, como é que é essa tecnologia toda? Bom, aí é uma tecnologia de engenharia de poços que é muito complexa, é muito avançada, são muitos equipamentos, tem o chamado riser, que é um tubo, né, que vai até o fundo do mar. Depois esse tubo ele é conectado ao poço em si, quando inicia o poço. Quando o poço, a tecnologia de perfurar, tem algumas nuances entre terra e mar, mas é a broca, a tubulação, né? Vai É atrás. como se fosse, vamos dizer, um canudo com a broca Um canudo dentro. com a broca na frente, a broca de diamante, para poder Não, cortar mas a minha rocha. pergunta é só para a gente ir lá para dentro, para a broca. Os balanços são compensados? Quer dizer, não, porque às vezes o mar está agitado. São compensados, são Compensado não é compensados. um problema maior. Não, isso não é um problema maior. Uma questão que é importante, que as condições oceanográficas da Bacia de Santos, elas são bastante severas. O mar da Bacia de Santos é um pouquinho mais agitado até do que o da Bacia de Campos. Então, os navios, depois chamados navios de produtores, de FPSOs, depois, quando eles estão lá ancorados na Bacia de Santos, eles até têm um reforço maior do que o da Bacia de Campos. Mas isso foi uma questão, foi muito bem avaliada. A Petrobras, eu acho que a Marinha também, monitoram essa questão das ondas e tem lá as tendências de ondas médias, ondas máximas, tem os gráficos todos. Então, foram feitos ajustes e aumentou-se o número de cabos protetores dos navios da Bacia de Santos em relação à Bacia de... Quer dizer, os cabos que puxam cada um por um lado para evitar Exato, o deslocamento. que ancoram as plataformas de produção, então elas estão lá hoje, são ancoradas. Então, elas ficam, depois dos sistemas definitivos de produção, eles ficam todos ancorados. Vamos voltar então para a broca. Primeira dúvida que se tem é esse negócio do sal. A gente logo vai pensar o que é sal de cozinha, por que chama sal, o que é sal aí? Bom, o sal predominante é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? É o mesmo sal de cozinha, com a diferença que ele é extremamente compactado lá em grande profundidade. Ele é uma rocha, ele não é um pó, ele é uma rocha, né? Então, para perfurar o sal, não é tão fácil assim quanto parece você perfurar o sal que está dentro de um saleiro, né? Mas hoje a gente tem, a Petrobras ela tem uma experiência muito grande com o sal, que começou quando ela tinha mina de sal lá em Sergipe, Alagoas, mina de potássio. Então os engenheiros, inclusive, que projetaram as galerias, tem engenheiros foram da mina de Taquarivassouras, que hoje não é mais da Petrobras, mas que adquiriram experiência enorme com parâmetros de geomecânica do sal. E essas pessoas vieram para o Centro de Pesquisa da Petrobras depois e desenvolveram simuladores numéricos, né? E já tinham parâmetros da própria mina de sal, de taxa de fluência do sal, essas coisas. Então foram usados nos projetos de poços da Petrobras. Então ele foi largamente respaldado por essa experiência anterior que a Petrobras tinha. E tem mais uma curiosidade, quer dizer, nem sempre é reto, né? Faz curva lá, para drenar áreas gigantescas, que são as áreas do pré-sal, muitas vezes você precisa ter poços chamados de longo alcance, que é o que nós estamos preparando, digamos, a tecnologia, para você afastar ao máximo o poço da posição de início dele. A posição de chegada, então ele vai ganhando ângulo e vai
chegando quase que à horizontal, né? E para fazer isso, ele precisa horizontal, começar a ganhar ângulo dentro do sal. Bom, como nós não tínhamos tanta experiência nisso, o que nós fizemos? Começamos a fazer um poço inclinado em Sergipe, que tem sal também. Então, um poço de 1.000 metros. Aí fizemos um poço inclinado, 50 graus em Sergipe. Vamos agora para a Bacia de Campos, fazer um de 30 graus. Aí fizemos fomos gradativamente aumentando o ângulo. Então, agora nós já temos poços inclinados no Campo de Lula, que é a área que ficou mais conhecida inicialmente como Tupi. Então, já deixou de ser assim uma grande desafio, então nós já Engraçado, temos. a complexidade é grande, mas ele já no final já trata com uma simplicidade. Deixa eu aproveitar aquela história, né, do balanço do mar, das correntes. Me parece, David, que há possibilidade de se aproveitar e criar energia elétrica com marés, com movimento de onda cada vez mais, e mesmo a dessalinização do mar está se tornando viável. Ou seja, o que a tecnologia tem evoluído nesse sentido do aproveitamento do mar em si? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, nós temos o movimento da ondulação do mar e já existe tecnologia, já existe gente desenvolvendo mecanismos para extração de energia, quer dizer, você coloca duas plataformas na superfície do mar e na hora que a onda passa, ela começa a mexer. E nesse movimento dela, no eixo central, se coloca um sistema na qual o movimento dela ela começa a produzir energia elétrica. Existem também as estações OTEC, né? OTEC é Ocean Thermal Energy Conversion, que exatamente a temperatura do mar na superfície é uma e em uma profundidade maior é outra. Então, essa diferença de temperatura também é possível produzir uma circulação dessas águas, uma troca dessas águas, e durante essa circulação ela mexe uma turbina, movimenta uma turbina, gera energia. Como a hidrelétrica que nós conhecemos. Exatamente. Por exemplo, no norte do Brasil, nós temos variações de maré em torno de 9 metros. Belém do Pará, São Luís do Maranhão. E essa subida e descida acarreta também mexidas. Exato. Se você tiver, de repente, um contorno geológico, geomorfológico da costa, se a gente tivesse aqui no Brasil os fiordes da Noruega, deixaria a água entrar, abria a comporta, deixa a água entrar, na hora que você fecha, a água está no mar, você fecha a comporta e na hora que o mar esvazia, você tem uma diferença. Tem um veio de água para girar a turbina até não mais poder. Exatamente. Então, em águas profundas, em alto mar, com certeza há possibilidade de um aproveitamento, né? Tudo aquilo que eu falei, quer dizer, a Petrobras está dando um instrumento de acessibilidade, quer dizer, um novo mundo que está pela frente. Cabe a nós, com inteligência, aproveitar o melhor possível. Isso. Deixa eu aproveitar ainda o movimento para pedir para a Lúcia o que acontece com a vida, com esse movimento intenso, água fria, água... É uma variação... Em água profunda, nós temos, na verdade, várias massas de água. As águas mais frias, elas são até originadas na região antártica. A gente tem a água antártica profunda, que está lá nos 5.000 metros de profundidade, tem água intermediária antártica, que é formada, na verdade, até mais na região subantártica, mais próximo do sul da América do Sul. E a água central do Atlântico Sul, que também é uma água muito fria. Todas essas massas de água, elas permeiam a margem profunda brasileira e carregando consigo suas propriedades, suas características e criando vias por onde organismos, ao longo de um período de tempo muito grande, podem se dispersar. Agora, alguns organismos maiores, como as baleias, essas nadam contra a corrente, né? Então, a gente sabe que as baleias, por exemplo, migram para a região antártica todo ano para se alimentar. Elas precisam daquele... Aquele crio? Aquele camarãozinho, o crio, para se alimentar. Elas que se alimenta de gelo, né? Na verdade, ele se alimenta de microalgas que estão no gelo. Que estão no gelo. Então, o que acontece hoje, e que é muito importante, quando nós avaliamos o ambiente, é não termos o olhar só local. Nós precisamos ter um olhar global também, porque alterações que ocorrem globais, como a questão das mudanças climáticas, retração de geleiras que ocorre na Antártica em função das mudanças climáticas ou outros fatores que atuam no local, lá, podem estar afetando
a produção do crio. Então, quanto menos gelo, menos crio a gente tem. Menos crio, as baleias vão precisar de mais tempo para se alimentar naquela região e vão demorar mais para migrar para as zonas mais equatoriais, onde elas se reproduzem, assim por diante. Então, ao avaliarmos um empreendimento que seja feito na região costeira brasileira, nós temos que ter esse olhar, porque, às vezes, um efeito que nós observamos localmente, a causa primária dele pode não ser local, mas algo que ocorra muito distante dali, como é esse exemplo que eu citei dos cetáceos. Bem, e Marisa, o que é que a gente tem mais de projeto aí? Na CIRM tem muitos Estou projetos. aproveitando que era intervalo, ela conta mais um bocadinho. Eu agora não complementei em relação ao REMPLAC, que é um outro programa também de prospecção mineral, que é da avaliação da potencialidade mineral, que existe também lá no âmbito da CIRM, que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e tem vários outros parceiros também, que é um programa importantíssimo e também para projetar o Brasil até no cenário internacional, mesmo estando na nossa plataforma. Porque isso gera conhecimento, né? E serve também para uma série de atividades na nossa costa. Qual é o objetivo maior da exploração geológica apontado? Olha, basicamente é para suprir as necessidades em terra. Por exemplo, quando há um problema de erosão, né, costeira, tem granulados, que ele deve conhecer, o David conhece mais essa área do que eu, com certeza. Mas é mais para isso, para tentar suprir as necessidades da costa. Ou numa reconstrução de praias, ou algum fertilizante que na realidade ainda tem reservas no Brasil, a gente sabe, mas isso um dia pode acabar, né? Então, o Brasil tem que estar preparado para os novos desafios, né? E lá na nossa plataforma já foram encontrados sulfetos polimetálicos, nódulos polimetálicos, inclusive nas ilhas oceânicas, que a Marinha coordena dois projetos também importantíssimos, que são as ilhas oceânicas, tanto no arquipélago São Pedro e São Paulo e também em Trindade, né? Em São Pedro e São Paulo já foi descoberto também sulfetos, e é uma região inóspita, mas riquíssima em biodiversidade também, que ali tem vários ramos da ciência que são pesquisa em vários ramos da ciência, né? Na parte de sismologia, de geologia, então tem uma série de áreas que são estudadas, tanto lá quanto em Trindade. E Trindade ainda tem a questão de ser estratégica, porque é próxima também essa região, fica na cadeia próxima à Vitória, né? Na cadeia Vitória-Trindade, e é uma região próxima também à região do pré-sal. Então, eu acredito que... Eu exageraria dizer, vendo você falar aqui com esse uniforme, que a Marinha, que antes a gente via sempre como um foco de ficar botando barco para impedir o inimigo de chegar perto, hoje ela mudou e está pensando mais na estratégia tecnológica. É porque acho que é um avanço mesmo, né? O mundo precisa, né, mudar, e a Marinha está acompanhando essa evolução, né? Essas demandas. Então, nós temos apoiado a pesquisa há vários anos, há mais de 30 anos que a Marinha vem apoiando pesquisas. Inclusive, a própria Lúcia já pesquisou, já foi em navios da Marinha várias vezes, vai para a Antártica. Certamente, também. Os pesquisadores, quando iam para Noronha, eram sempre via Marinha. Então, o próprio LEPLAC, que foi esse levantamento da plataforma continental, que é a extensão da nossa plataforma, também é um programa importantíssimo, porque o pré-sal está praticamente todo dentro dessa área, entendeu? Então, assim, a Marinha tem conduz vários programas, que um deles é o LEPLAC, o outro são as ilhas que eu comentei, e um monitoramento oceanográfico climatológico também, que é realizado pela Diretoria de Hidrografia. Ou seja, é mais estratégico hoje em dia a riqueza do que a própria questão da segurança, que já não tem vamos dizer... Eu acho que existe muita preocupação, lógico, que quanto mais a gente sabendo desse potencial biotecnológico, né? Que a gente sabe que tem um valor imenso, né? Que tem países aí que já oferem lucros imensos, mais de bilhões de dólares em uma patente de um organismo marinho. Então, eu acho que talvez até mais do que a parte de recursos não vivos, o campo da biodiversidade, dos recursos vivos, também vai ser o futuro, eu acho, que do nosso país. Posso fazer um adendo? Rapidinho, que a gente tem que ir para o intervalo. Dentro desse contexto, quanto maior o nosso conhecimento, maior também o nosso poder de decisão e influência nos fóruns internacionais. Exatamente. E conhecimento é uma questão para a gente tomar ciência, né? A gente vai para o intervalo, volta já já para continuar a nossa discussão sobre o Mar do Pré-Sal.